Olá, turminha, tudo bom com vocês? Cumpriram o que eu prometi, tá legal? Deixando aqui a aula gravada para vocês acompanharem a complementação do nosso conteúdo, tá bom? A correção do exercício da página 31, as questões 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12, tá legal? Que contempla o conteúdo de potência de número real com expoente inteiro, conteúdo da página 28, e as propriedades das potências com expoentes inteiros da página 30, tá bom? Esse exercício ele vai junto com o exercício da aula anterior, que é esse aqui que nós resolvemos, já mandei para vocês, mas eles irão juntos, tá bom? Observe então o quesito número 1 e diz o seguinte: observe a sequência: 3 elevado a 4 é 81, 3 elevado a 3 é 27, 3 ao quadrado é 9. Isso significa então que 3 elevado a 1 é igual a 3, tá bom? Que 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. E a partir daqui, quando o expoente for se tratar de um número negativo, né, o que é que a gente vai fazer? Toda vez que o expoente se tratar de um número negativo, a gente vai inverter a base, tá bom? E o expoente que era negativo se torna positivo, tá legal? Então, como é que eu vou inverter essa base? Pronto, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos inverter essa base, tá legal? Dessa forma. E aí a gente vai criar uma espécie de uma fração, tá bom? Ou seja, porque esse 3 aqui era como se ele fosse uma fração, 3 sobre 1. Então a gente inverte essa fração, fica 1 sobre 3. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. E aí a gente calcula normalmente. 1 elevado a 1 dá 1. 3 elevado a 1 dá 3. Beleza? Vamos fazer mais uma? 3 ao quadrado. Como é que eu posso resolver 3 ao quadrado? Ó. 3 elevado a menos 2, perdão. Vai ficar 1 sobre 3, que é o inverso de 3. E o expoente que era negativo fica positivo. Pronto. O que é que eu faço a partir daqui? Multiplico, né? Ou potencializo. 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Beleza? A letra E e F eu deixo com vocês. Tá bom? Vamos aqui para o segundo quesito. Ó, deu o valor na forma decimal. A gente precisa calcular o valor semelhante, eu fiz ali no primeiro quesito, só que ainda no final eu preciso saber o valor de forma decimal. Tá legal? Então, primeiro observe que o expoente está negativo, então eu vou ter que aplicar novamente essa regrinha, né? Vamos lá. O inverso de 2 é 1 sobre 2 e o expoente que é negativo fica positivo. Quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Quanto é 1 ao quadrado? Não. 1 elevado a 1 é 1. Quanto é 2 elevado a 1 é 2. Pronto. Se eu for dividir, 1 dividido por 2 é igual a 0,5, porque aqui ele está pedindo na forma decimal. Tá legal? Vamos ver a letra B. O inverso, a nossa base é 2 e o expoente é menos 5. Então, o inverso de 2 é 1 meio e o expoente que era menos 5 passa a ser 5 positivo. 1 elevado a 5 é 1, né? E o 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, nós temos aí 1/32. Agora eu preciso fazer o quê? Se ele está pedindo a resolução de forma decimal, eu preciso dividir, né? 1 dividido por 32, a gente faz uma divisãozinha, vai dar 0,03125. Tá bom? Mas se a base estiver negativa, se a base estiver entre parênteses, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar o mesmo conceito, tá bom? Agora observe aqui, eu vou resolver até a letra D e vou deixar o restante com vocês. Novamente, a nossa base está negativa, ela permanece negativa. O expoente, aí a gente inverte, né? O inverso de menos 2 é menos 1 meio. E o expoente que é negativo fica positivo. Pronto. Estando dentro do parênteses, isso quer dizer o quê? Ó, eu vou repetir aqui só para facilitar para vocês, né? Menos 1 meio, tá bom? Vezes menos 1 meio. Ficaria dessa forma. Então a gente aplicaria o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. 1 quarto, né? E como é que eu representaria um quarto? 0,25. Beleza? Simples, né? Fácil. Então, se aqui ó, vocês também quisessem repetir a base 5 vezes, fica tranquilo. Mas eu acho que vocês já podem compreender e resolver direto. E esse outro, o que é que eu
poderia fazer? Observe que aqui, ó, a expressão está negativa, então tenho que começar com a expressão negativa, né? O inverso de 1/2 ou de 2 é 1/2. Observe que o sinal de menos ficou lá fora do parêntese, né? Tá bom? Se eu não quiser utilizar parênteses esse aqui, tranquilo, eu posso utilizar isso aqui, 1/2, e o expoente que era negativo fica positivo, tá bom? Mas é interessante eu utilizar justamente para quê? Para eu saber que esse expoente ele é tanto do numerador quanto do denominador. E aqui sim, ó, se a expressão está negativa, o resultado é negativo, tá legal? Então, menos da expressão que é negativa por estar fora do parênteses, 1/4 ou 1 elevado a 4 é 1, 2 elevado a 4 é 16, né? Então eu teria 1/16 ou menos 1/16. Como é que eu representaria isso aí em forma de número decimal? O número é negativo, 0,0625, tá bom? Beleza? Com essa base aí, com essas informações, vocês já são capazes de resolver o restante. Tranquilo? Vamos lá. Observe aqui o terceiro quesito, tá bom? Isso já traz algumas propriedades. A gente tem que lembrar um pouco das propriedades, mas deixa eu trazer essa questão aqui para baixo, tá bom? Pronto. E aqui a gente vai conseguir resolver os comandos, né, dessa questão. Tá legal? Diz o seguinte: um número real x é tal que 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Observe que a gente tem algumas informaçõezinhas aqui, né? E dessas informações a gente vai tentar aproveitar as propriedades, tá bom? Vou só pausar aqui para fazer uma caixinha de texto. Pronto, nossa caixinha de texto está aqui pronta, ó. Eu aproveitei só para colocar aqui, a gente calcular separadamente, tá legal? Cada potência dessa aqui. Como estão repetidos, né? 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Vamos cá. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 a gente sabe que é 1, tá bom? Então, 2 elevado a 0 é 1. Beleza? Nossa primeira informação tá ok. E o que é que eu faço para resolver isso aqui? 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 a gente já viu, né? Que nessas situações aqui a gente faz o seguinte. Deixa eu só salvar aqui. Beleza? 2 elevado a menos 1 a gente vai colocar isso aqui em forma de fração, né? Ou seja, o inverso de 2, que é 1/2. E o expoente que é negativo passa a ser positivo. Tá legal? Então aí a gente resolve 2 elevado a 1. 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Beleza? Então vamos agora para a nossa solução aqui. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu copiar a nossa expressãozinha, o valor de x novamente. Tá bom? Vamos colocar o valor de x aqui. E já vamos tratar isso aqui como solução. A partir daqui a gente vai tratar como solução. Ou seja, vamos substituir os valores. X é igual a quanto? Quanto é 2 elevado a 0? A gente encontrou ali que é 1. Mais quanto é 2 elevado a menos 1? A gente encontrou que é 1/2. Tá legal? Dividido por, novamente, 2 elevado a 0, que é 1, menos 2 elevado a 1, que é 1/2. Ou seja, temos 1 mais meio dividido por 1 menos meio. Colocando isso em evidência, né, ou resolvendo cada parêntese, se eu tenho 1 mais 1/2, quer dizer que eu vou ter 1/2. Mas 1/2 em forma de fração, eu posso representar ele por 3/2, tá bom? Dividido por 1 menos meio, né, eu posso representar em forma de fração dessa forma aqui. 1 dividido por 1 sobre 2, não é isso? O que é que eu faço agora para resolver uma divisão de frações? Conteúdo que vocês viram lá no 6º, 7º ano. O que é que eu faço? Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, a primeira fração é 3/2, basta multiplicar pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Tá legal? E aí, se eu tenho essa multiplicação ou essa divisão aqui, como eu tenho um numerador e um denominador semelhantes, eu posso anular, né? Posso simplificar esses valores. Tá legal? Então, eu passaria a ter o seguinte. Nessa questão aqui, x é igual a 3 sobre 1,
que eu posso dizer que 3 sobre 1 é igual a 3. Então, o valor de x para essa questão seria igual a 3. Tá bom? Beleza? Vamos para a questão número 5. Essa questão aqui, na sequência, é a número 3, mas ela é a questão número 4 do exercício. A questão número 5, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, a partir daqui. Vamos ver, eu tenho aqui então já a minha base, né? 1 sobre 2 elevado a menos 1. O que é que eu faço? Eu preciso inverter essa base, tá legal? Então, o inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Então, eu precisaria inverter essa base, tá bom? Então, vou criar aqui, ó. Deixa eu colocar já de vermelho para diferenciar. 2 sobre 1, né? Seria o inverso. Mas se vocês quiserem, pode deixar apenas o 2. E o expoente que é negativo fica positivo. Tá bom. Quanto é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. E 1 elevado a 1 é 1. E 2 dividido por 1 é igual a 2. Tá bom? Então já está resolvido. Tá legal? O que é que eu faço então? Vou resolver a letra C, tá bom? Vou deixar a letra B aí para vocês resolverem. Tá certo? Vamos lá. Letra C. O que é que eu faço aqui? Deixa eu colocar aqui um sinalzinho de igual para separar. Vou inverter a base. Se eu tenho menos 5 sobre 2, a minha base vai ficar então menos 2 sobre 5. Tá bom? E o expoente que é negativo fica positivo. Pronto. O que é que eu faço a partir daqui? Vamos lá. Menos 2 elevado a 3. Eu poderia repetir a base 3 vezes, tá bom? Mas se quiser eu posso ir direto também. Vamos lá, mas vamos repetir aqui. Menos 2 quintos, 3 vezes, né? Vezes menos 2 quintos, vezes menos 2 quintos. Tá legal? Olha aí. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. 2 elevado a 3 dá 8. E 5 elevado a 3 vai dar 125. Então, menos 8, 125 avos. Tá legal? Vai ficar a letra dessa questão aqui, letra B e a letra D para vocês resolverem. Tá bom? Novamente, a questão número 8 nos traz o quê? Traz várias situações, né? Várias potências de 2, 4 e assim por diante. E ele quer saber o valor real dessa expressão. Eu vou pausar só um pouquinho para eu fazer como a gente fez aqui na questão número 4, tá bom? Só um minutinho enquanto eu organizo e trago já tudo organizado para vocês. Pronto, turma. Olha, já está aqui montado, tá certo? Eu posso fazer essa arrumação aqui separadamente, tá legal? E só levar as informações necessárias para a solução lá na questão. Então vamos lá. Eu tenho aqui nós temos, né, na verdade, várias potências. E vamos resolver essas potências separadamente, tá bom? Porque uma não interfere na outra. Quanto é 2 elevado a 0? A gente já viu essas expressões aqui. 2 elevado a 0 é igual a 1. Quanto é menos 2 elevado a 6? Eu posso resolver de várias maneiras, tá bom? Eu posso já repetir essa base, a quantidade de vezes, né, indicada pelo expoente, como a gente já viu. Ou também posso ir direto, que é mais prático, mais rápido, tá legal? Então, 4, 5, 6 vezes. Pronto, menos 2 elevado a 6. E aí a gente resolve normalmente, né? Quanto é 2 elevado a 6? É 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, tá legal? Lembrando aqui, ó, que se a base for negativa e o expoente for par, o resultado fica positivo. Em 2 elevado a 6, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64. Então, o resultado aqui, menos 2 elevado a 6, é 64. Tá bom? Quanto é 4 elevado a menos 3? 4 elevado a menos 3. Observe que o nosso expoente é negativo. Tá bom? Se o nosso expoente é negativo, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar escrever, né, esse expoente aqui, ou inverter a base, que é 4. Então, o inverso de 4 é 1/4. Tá bom? Deixa eu colocar aqui já tudo como forma de resposta. 1/4. E o expoente que é negativo vai ficar positivo. Tá legal? Pronto. Quanto é 1/4 elevado a 3? É como se fosse 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Tá bom? Opa! Deixa eu só arrumar aqui que ele ficou um pouquinho misturado. Vezes 1/4. Pronto. Vezes
1 quarto. Pronto, dessa forma. 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Tudo dessa maneira. O que é que eu faço agora? 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, 4 elevado a menos 3 vai dar 1,64 avos. Beleza? Vamos tentar ir direto aqui nessas outras, tá bom? Quanto é menos 2 elevado a 3? Base negativa, expoente ímpar, o resultado fica negativo, né? 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui se eu for resolver, já vou encontrar o resultado direto, que é menos 8, tá bom? Quanto é 1 quarto elevado a menos 1? A gente inverte a base, né? Que é negativo, vai ficar positivo. Aliás, perdão, inverte a base que o inverso de 1 quarto é 4. E o expoente, sim, que é negativo, fica positivo. E aí, vamos lá, 4 elevado a 1 é 4, 1 elevado a 1 é 1. E 4 dividido por 1 é igual a 4. Beleza? Pronto. A partir daqui, a gente vai substituir os valores. Tá legal? Vamos substituir esses valores. Quanto é 2 elevado a 0? Eu encontrei que é 1. Vamos lá, deixa eu colocar já como resposta. Mais. Quanto é menos 2 elevado a 6? A gente encontrou que é 64 positivo, multiplicado por. Quanto é 4 elevado a menos 3? A gente encontrou que é 1,64 avos. Pronto. Só organizar aqui. Isso. Menos. Quanto é 2 elevado a menos 3? É menos 8. Então, ganha-se parênteses por estar negativo. Menos. Quanto é 1 quarto elevado a menos 1? Nós encontramos que é 4. Pronto. Vamos analisar essa situação. Aqui é como se eu tivesse 64 vezes 1 dividido por 64. Tá legal? Então, posso fazer isso separadamente. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Mantenho 1, resolver primeiro as multiplicações e divisões. 64 vezes 1, 64, dividido por 64 vai dar 1. 8, observe que eu tenho dois sinais de menos aqui, ó, para o 8. Então, eu aplico o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. 8. E aí no final eu tenho menos 4. Resultado final posso ir direto, né? Eu tenho então aqui 1 mais 1, 2 mais 8, 10. 10 menos 4 igual a 6. Então, essa seria a nossa resposta igual a 6. Beleza? Vamos para a nona questão. Tá legal? Nona questão se trata apenas das propriedades. Tá bom? Apenas das propriedades. O que é que a gente vai fazer? Não há necessidade de a gente resolver a potência completa. A gente resolve apenas ela como propriedades. E aí a gente relembra das propriedades aprendidas desde o sexto e sétimo ano, né? Potências de mesma base, né? Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base, soma-se os expoentes. Na divisão, conserva a base, subtrai-se os expoentes. Na potência de potência, conserva a única base que aparece e faz o que? A gente multiplica os expoentes e assim por diante. Tá legal? Vamos ver então como a gente vai fazer nessas soluções aqui. Vamos lá? Observe, eu tenho 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a menos 8. A nossa base é 7. O primeiro expoente é 11, tá bom? Então, elevado a 11. E aí, observe que o segundo expoente está multiplicando. Se está multiplicando, quer dizer que eu vou somar, tá bom? Mais, só que esse expoente é negativo, então mais menos 8. Eu tenho que fazer isso aqui, tá legal? Aí sim, eu vou extrair esse parênteses lá do expoente. Então, vai ficar 7 elevado a 11, mais com menos, dá menos. Então, menos 8. Agora sim, então é 7 elevado a 11 menos 8, 3. Nossa resposta é 7 elevado a 3. Beleza? Observe na letra B. Na letra B, a gente tem o quê? A gente tem uma divisão. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5. Então, vamos ter 2 elevado a 4. E aí, como se trata de uma divisão, a gente subtrai. Subtrai por quanto? Pelo próximo expoente, que é 5. Então, vou ter o quê? 2 elevado a 4 menos 5. 4 menos 5 vai dar um resultado negativo. Então, 2 elevado a menos 1. Tá bom? Ele não quer a solução do 2 elevado a menos 1. Ele quer que represente isso em forma de potência. E está aí a nossa solução da propriedade. Beleza? Vamos olhar para o outro. 8 elevado a menos 1, que é elevado a menos 5. Observe que eu tenho apenas uma base e tenho aqui dois expoentes.
a nossa base é 8, o primeiro expoente é menos 1, e aí a gente vai multiplicar esse expoente pelo próximo, né, que é 5. Deixa eu colocar ele aqui em cima, pronto. E aí a gente resolve, né? O menos 1 vezes 5. Como? Aplica esse jogo de sinal, né? 2 elevado a menos 1 vezes 5 dá 5. E aí a gente teria a solução, né, da nossa propriedade aí, 8 elevado a menos 5. Beleza? Olha a letra D. A letra D aqui a gente tem 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a menos 3. Então vamos lá. 5 elevado, o primeiro expoente é 9. Como se trata de uma divisão, eu tenho que colocar o menos. Só que o próximo expoente é negativo. Então fica dois menos juntos. E aí eu preciso utilizar o parênteses para isso. Então separando, a gente vai fazer o quê? 5 elevado, mantenho novamente o expoente 9. E aí eu vou fazer jogo do sinal, ó, entre esses dois sinais de menos que tem aqui, ó. Menos menos 3, tá bom? Menos menos 3, menos com menos, dá mais 3. E aí a gente já resolve que 5 elevado a 9 mais 3 é igual a 12. Beleza? Tranquilo? O restante das questões aí é com vocês, tá legal? Finalizando quase já, ó, a gente tem aqui a questão número 11 e questão número 12. E aí vamos novamente também fazer esse procedimento, né? Vão resolver uma parte das questões e deixo as outras para vocês testarem o conhecimento de vocês aí. Tá legal? Questão número 11, semelhante às outras, né? A gente precisa escrever, é semelhante a essa questão anterior aqui, a 9. A gente tem que escrever a expressão, né, em forma de uma única potência. Como é que a gente vai fazer? Aplicar os mesmos conceitos, né? Isso aqui se trata, na verdade, de uma divisão de potência de mesma base. Então, a nossa base aqui é 10, o nosso primeiro expoente é menos 2, e aí a gente vai subtrair pelo segundo expoente, que é menos da expressão, né, por conta disso, e o segundo expoente é menos 4. Pronto, então fica essa quantidade de sinais de menos aí no expoente. A gente precisa garantir dessa forma, mantém a base, mantém o primeiro expoente e a gente aplica o jogo de sinal no segundo, tá bom? Menos com menos dá mais 4. E aí sim, 10 elevado a menos 2 mais 4, né? O que é que a gente faz? Menos 2 mais 4, mantém o sinal de maior valor, era como se invertesse, né? 4 menos 2 é igual a 2. Então a resposta 10 elevado a menos 2. Beleza? Vou resolver aqui, ó, a letra C, tá legal? A letra B eu deixo com vocês. Nossa base é 2, o nosso primeiro expoente é menos 3, menos, porque se tratar de uma divisão, o nosso segundo expoente é 2. Então não precisa de parênteses, né? Porque o 2 que está vindo de baixo é positivo. Então 2 elevado a menos 3 menos 2 é aquela questão de dívida, né? Eu devo 3, faço uma dívida de 2, eu vou ficar devendo 5. Então a nossa solução, 2 elevado a menos 5. Tá bom? E a nossa última propriedade, né? Transformar cada expressão em um produto ou quociente de potência é a mais simples, tá bom? Aqui, na verdade, a gente não há necessidade de fazer cálculos complexos nessa questão. A gente simplesmente distribui o expoente que está fora com cada expoente que está dentro do parêntese. Então, aqui eu tenho 7 vezes 13 elevado a menos 2, tá bom? Resolvendo isso aqui em forma de potência, eu teria o quê? 7 elevado a menos 2 vezes 13 elevado a menos 2. Só isso, tá bom? Aí, se se tratar de uma divisão, respeito a expressão que vier e aplico ela da mesma forma. 2 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 3. E se eu já tiver um expoente para as bases que estão dentro do parênteses, o que é que eu faço? Aí vamos lá, vamos organizar dessa forma. 2 elevado a menos 1, tá bom? 2 elevado a menos 1, vezes Q elevado a 2, tá bom? Q elevado a 2, dessa forma. Vezes 5 elevado a menos 2, vamos separar isso aqui, tá bom? Q elevado a 2, ou seja, o parêntese, o expoente 2 que está aqui fora, ó, eu estou distribuindo ele com cada um das bases e seus expoentes que estão dentro do parêntese. O que é que eu faço a partir daqui? Eu multiplico apenas os expoentes, tá legal? Eu
multiplica apenas os expoentes, como a gente fez nessa questãozinha aqui, ó, na letra C, tá bom? Do nono. Então, fica como aqui? 2, que é a nossa base, elevado aos expoentes menos 1 vezes 2, vai ficar menos 2. Multiplica, e aí não importa se é uma multiplicação ou divisão aqui, tanto faz. 5 elevado a menos 2 é que é elevado a 2. 5 elevado a menos 2 vezes 2, elevado a menos 4. Tranquilo? Não há necessidade de resolver essa expressão por completo, tá bom? Simplesmente escrever ela na forma reduzida das suas propriedades. Tá legal? E assim a gente resolve esse primeiro bloco, né, da nossa primeira unidade. Eu vou enviar para vocês esse material e aí vocês copiam no caderno com toda a atenção, resolvam, busquem estudar, busquem mais conhecimentos e dessa maneira vocês vão estar aptos para resolver a avaliação de vocês. Tá legal? Bons estudos, tenham paciência, com certeza vai ter um ótimo resultado. Qualquer coisa a gente está aqui para tirar as dúvidas hoje ou na próxima aula. Forte abraço, até a próxima aula.